Olá, olá, queridas. Vamos começar nosso bate-papo com a Tânia hoje. E hoje a gente vai falar sobre 9 dicas para você emagrecer em 2023. Ainda temos bastante tempo para isso e dá para você chegar lá. Não desista, tá? Então, deixa eu só verificar aqui onde é que eu botei meu arquivo. Aqui está. Maravilha. E aí, quem é que já está aqui pronta para assistir? Hoje a gente está fazendo uma apresentação noturna. Então, vamos ver quem está aqui nesse horário para poder conversar com a gente. 9 dicas para você atingir o seu peso ideal sem sofrimento e definitivamente, tá? O que desligou aqui? Não pode desligar não, fica aqui ligadinho. Isso. Por que sem sofrimento? Então, sem sofrimento, porque não é uma coisa que você fica, eu quero, eu tô de dieta, não posso. Não. A ideia não é essa. A ideia é você fazer a dieta e levar a sua vida tranquilamente, sem ficar preocupada em não conseguir ter força de vontade, não conseguir seguir as especificações alimentares, por querer comer alguma coisa numa festa ou comer alguma coisa que fizeram em casa e que não está dentro da tua dieta. Aí você fica com aquela sensação de que tá difícil fazer dieta, né? Isso é um sofrimento. Mas a minha proposta não é essa. A proposta é você entender que esse sofrimento, ele vem de uma causa emocional. Não é física. Vou repetir. A causa que faz você comer, além do necessário, não é uma causa física, é uma causa emocional. Por que emocional, Tânia? Porque nós não comemos só por necessidade, por fome. Nós, seres humanos, a gente come por anseios, medos, frustrações, alegrias. E aí, nesses momentos emocionais, é que a gente acaba comendo mais do que precisa. Se não existissem essas emoções, nós seríamos como animais que comem o necessário, né? Vai lá, come o que ele precisa para sobreviver e vira as costas e vai embora, fica lá dormindo no sol, relaxado. Você já observou seu gato? Como é que ele fica? Não sei se você não tem um gato, eu tenho. Mas se você não tiver um gato, você deve já ter imaginado vários gatos, pela rua tem muitos gatos e tal. Eles ficam lá o dia inteiro relaxados, eles não ficam procurando comida na geladeira, né? Seja bem-vinda, que bom que tem alguém aqui entrando. Então, eu estou aqui falando sobre o emagrecimento definitivo sem sofrimento, tá? E estou explicando por que a gente tem essa coisa do sofrimento, porque o sofrimento é a emoção que a gente utiliza para comer. Então, se a gente não tivesse a necessidade de comer de forma emocional, a gente comeria só o suficiente e não engordaria, né? Mas não é assim que acontece. Então, tem pessoas que comem porque estão super felizes, aí vão lá para se alegrar, para se dar um presente, né? E aí comem também. Opa, seja mais uma bem-vinda, as pessoas da madrugada aparecendo, seja bem-vinda. A gente aqui está falando então sobre essa questão do sofrimento quando a gente quer fazer dieta e que não é necessário ter esse sofrimento. Então, eu estava falando sobre essa questão da necessidade de nós seres humanos comermos
por causa das emoções, né? Então a gente come porque a gente está feliz, a gente come porque a gente está triste, a gente come porque a gente está frustrada, com raiva, né? Todas essas emoções, não todas, né? Cada um tem um tipo, né? Então tem uma pessoa que come porque está com raiva, tem outra pessoa que come porque está frustrada. Não, as pessoas não têm todas as coisas juntas, né? Isso vem desde sua evolução, né? Desde que você é neném, como é que você evoluiu, como é que você cresceu, quais foram os conflitos que você enfrentou, e aí você desenvolveu algum tipo de padrão que vai fazer com que você coma nas horas que não são horas necessárias para você ficar forte, para você sobreviver, para você nutrir o seu corpo, né? Então você acaba comendo para poder se acalmar, né? E aí é que está o que da questão, tá? Então quando eu digo assim, 9 dicas para você emagrecer sem sofrimento, é porque essas necessidades emocionais vão estar resolvidas e você não vai precisar delas para poder comer. Sim, porque quando a gente emocionalmente está feliz, tá resolvida, né? Não é nem porque está feliz, né? Porque tem gente que come porque está feliz. Quando a gente está emocionalmente resolvido, a gente vai sentir aquela emoção, mas não vai querer comer por causa disso, né? A gente vai ter raiva, mas não vai querer comer porque está com raiva. A gente vai estar alegre, mas não vai querer comer porque está alegre. Entende? A gente vai ter a emoção, mas não vai descontar a emoção na comida. Entendeu? E aí é isso que a gente tem que aprender a fazer. Então eu vou dar aqui para você 9 dicas para que você possa desenvolver durante o ano de 2023 esse crescimento para que você possa realmente emagrecer e não ter esse sofrimento, tá? Por quê? Porque se você tiver sofrimento, quando você acabar a sua dieta, você vai engordar tudo de novo. E não é nenhuma, nem duas, nem 3 clientes que eu vejo ou escuto falar isso. São vários. E o pior é que algumas engordam mais do que antes da dieta. E isso é que é o mais triste de tudo, né? Você faz 2 meses de dieta, 3 meses, não sei, emagrece, e aí acaba a dieta, fica super feliz e engorda mais do que você já estava antes, engorda tudo que você perdeu e mais um pouco. Isso não pode continuar, porque se isso continuar, onde você vai parar? Quanto que você vai pesar lá na frente? Já pensou nisso? Como é que vai ser o seu dia a dia quando você tiver daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? E aí, você vai ter que fazer uma bariátrica? E nem assim resolver, né? Porque tantos e tantos clientes fazem bariátrica e não conseguem emagrecer, ficar magros, ou então substituem a compulsão por uma outra coisa, pela bebida, pelo cigarro, sei lá, pela compras. Tem muitas outras opções, né? Por quê? Porque não curou a compulsão. Então não adianta você querer emagrecer sem cuidar do seu lado emocional, não adianta, porque vai engordar de novo. Infelizmente é assim que acontece. Pode ser que não engorde logo depois da dieta, mas vai engordar daqui a 3 anos, 2 anos, 1 mês, não sei. A gente tem que trabalhar essa emoção. Mas olha só, hoje eu vim aqui para te falar dessas 9 dicas. E são 9 dicas super importantes, tá? Porque se você seguir essas 9 dicas, você vai conseguir emagrecer até o final do ano, tá? Então, eu vou começar a passar essas dicas, porque são 9 e demora um pouquinho, né? Então, vamos lá. Não se esqueça, você precisa tratar das suas emoções para que você consiga manter o peso magro, tá?
Mas vamos às 9 dicas para você emagrecer. A primeira é comer comida de verdade. O que é comer comida de verdade? É não comer caixinhas industrializadas, em que você vai lá e olhar na lista de ingredientes e ver um monte de coisa que você nunca ouviu falar, que a tua avó nunca ouviu falar. Isso não é comida. Isso é fabricação de comida. Comida de verdade tem fitonutrientes importantes, sais minerais, vitaminas, muitas coisas além da proteína e do carboidrato, da gordura. Não é só disso que a gente precisa. A gente precisa de muitas coisas, antioxidantes, produção de enzimas, fortalecimento da imunidade. Então, isso tudo está dentro dos ingredientes da comida de verdade. Então, a primeira coisa, comer comida de verdade, tá? Aquela que você compra na feira. Se está no balcão da feira, é comida de verdade. Se está no supermercado, na seção de caixinhas, nas gôndolas, e não naquela área da feira do supermercado, não é comida de verdade, tá? Então, primeiro ponto, comer comida de verdade. Segundo ponto, cortar alimentos de farinha, que tenha farinha de trigo, tipo assim, massas, bolinhos, empadões, empadinhas, pastel, panqueca. Tudo isso que leva muita massa, na verdade, vai intoxicar o seu intestino, vai inflamar o seu intestino. E aí vai fazer com que ele não funcione rápido. Vai diminuir a velocidade do seu metabolismo, vai fazer com que prejudique toda a sua imunidade, porque ele pode prejudicar as paredes do intestino. Então, evita esse tipo. Evita totalmente, porque isso vai realmente te prejudicar. Então, segundo ponto, cortar essas farinhas, principalmente farinhas de trigo, tá? Existem algumas farinhas mais saudáveis, mas quer saber? Se você cortar todas as farinhas, vai ser mais fácil você lidar do que ficar pensando, essa farinha eu posso, essa farinha eu não posso. Corta a farinha, tá? Terceiro ponto. Comer um tipo de alimento proteico nas duas principais refeições. Então, tanto no almoço quanto no jantar, tem que ter proteína, tá? Você escolhe a proteína, pode ser carne, pode ser frango, pode ser ovo, pode ser feijão, mas não duas proteínas, uma só, tá? Então, escolhe uma proteína e come, porque a proteína é importante para ela te sustentar, tá bom? Depois, quarto ponto, comer bastante folha verde, sempre. Verde escura, como por exemplo espinafre, couve, acelga, alface roxa, não sei se é verde escura, né? As folhas em geral, todas elas são muito boas. Até o repolho, que nem é escuro, é bom também, tá? Então essa foi a quarta das 9 dicas para você emagrecer no ano de 2023. A quinta dica é você cortar os óleos vegetais. Quais são os óleos vegetais? Aqueles que a gente compra que são industrializados. Então, por exemplo, canola, girassol, milho, soja. Para de comprar todos eles. Para. Todos eles vão te fazer mal. Então, a gente tem que procurar usar gorduras saudáveis, como, por exemplo, o azeite de oliva extra virgem, o óleo de coco, não aquele que não tem odor, aquele natural mesmo, aquele purinho. Manteiga branqueada. O que é manteiga branqueada? É a famosa ghee. Se você não conhece, é um tratamento que você faz na manteiga tirando a gordura, sabe? Aí fica só o óleo da manteiga. Aí é bom. Tirou a lactose, tirou a caseína e ficou uma parte boa da manteiga. Agora, a banha de porco, banha mesmo, também é aceitável, tá? Se você não tiver alergia. Então,
Tem outros óleos bons, como óleo de abacate, mas eu mesma nunca encontrei o óleo de abacate. Então eu não posso nem te sugerir algo que eu não conheço. Eu uso muito o azeite, o óleo de coco e a manteiga. Depois, sexta dica, né? Evitar o arroz branco. Até o arroz integral, evitar, porque o arroz integral é até saudável, tem a casquinha, ajuda o metabolismo, tem mais nutrientes, mas esse carboidrato é bem forte, é bem pesado. Então, se você deixar para comer ele lá quando você já tiver emagrecido, vai te ajudar, tá? Você vai sentir uma bela diferença quando você come arroz e quando você não come. Aliás, eu falei do feijão, mas ou você come feijão ou você come frango, ou a carne. Não é para comer o feijão e o frango, um só. Acho que eu falei isso antes. Sétima coisa, controlar o seu estresse. Porque as pessoas não têm noção, mas o estresse, ele engorda. Ele engorda, porque quando a gente está estressado, a gente joga açúcar no sangue para poder ter energia, né? Porque o estresse, ele foi criado, né, pela natureza para a gente poder correr, enfrentar uma coisa, né? Fugir. E para isso, você precisa de energia. E como é que você gera energia? Gera energia, a maneira mais rápida é jogando açúcar no sangue. Então, quando você fabrica o cortisol, o teu corpo, ele rouba a glicose ou transforma a glicose de alguma parte do seu corpo, do que já está lá. E pode ser que ele pegue até da proteína do músculo, né? Aí não é legal. Então, ele prejudica o pâncreas, o fígado, quando você está com muito cortisol. E aí, quando a gente vive nessa vida, né, que a gente tem, essa vida estressante da cidade, né, a gente tem mais cortisol no sangue do que a gente foi criado para ter. A natureza não fez a gente para ter tanto cortisol assim. Então, o que acontece? A gente acaba vivendo estressado a maior parte do tempo. E quando a gente vive estressado a maior parte do tempo, a gente vai acabar podendo ter uma resistência insulínica, que é um nome que se dá para um pré-diabético. Entendeu? E eu acho que você não está querendo isso. Então, a gente tem que maneirar nesse estresse. Então, como é que você vai maneirar no estresse? Você vai controlar as suas irritações, vai controlar as suas reações. Sabe aquela história de contar até 10, né? Conta até 10, na verdade conta até 90, que aí vai ser melhor para você. Porque 90 segundos é um tempo bom que dá para você acalmar, para você baixar a guarda e depois você refletir se vale mesmo a pena você entrar nessa briga, nessa irritação que você tá. Às vezes você, depois de 90 segundos, você pensa melhor e deixa pra lá, não compra essa briga. Ou então compra a briga, mas com uma mente mais clara, com menos raiva, sabe? Como um advogado que entra na justiça, ele vai lá e faz aquela defesa toda, ele tá atacando, né? Como se fosse um leão. Mas ele não vai com as unhas, as garras, ele escreve, né? Ele escreve com calma, entrega para a juíza, e aí a juíza vai ler também com calma. E se ele tiver razão, ele ganha, não é? Então, quando a gente está com uma mente clara, a gente consegue ter mais sabedoria para reagir. Por isso que é bom você contar até 90. Respira fundo. Essa coisa de a gente falar, né? Respira, é verdadeiro, não é uma brincadeira. Porque quando a gente respira, a gente acalma o sistema nervoso e entra numa frequência mais tranquila. E aí a gente joga mais oxigênio para o cérebro e consegue, consequentemente, ter melhores ideias, tá? Então,
A sétima dica é: fuja do estresse, tá? Fuja do estresse, porque ele realmente engorda. Aí vem a oitava dica. A oitava dica é que a gente precisa descansar bem, precisa dormir. Porque quando a gente dorme, o nosso cérebro se recarrega, a gente produz melatonina. A melatonina, ela é considerada um hormônio, mas ela na verdade não é nem um hormônio. Ela é assim um organizador de hormônios, como se fosse o general dos hormônios, né? Então, se você não dorme bem, profundamente, no escuro e no silêncio, você não vai produzir melatonina o suficiente. E aí você vai estragar toda a sua outra linha de hormônios, né? Como eu falei, a melatonina é como se fosse o general. Então, se o general não está lá para dar as ordens, vai ficar tudo bagunçado. E é isso que acontece com o seu corpo, entendeu? Aí você não consegue produzir os outros hormônios direito, nas quantidades necessárias, entendeu? Então, tem que dormir. E 7 a 8 horas, tá? Pesquisas e mais pesquisas já mostraram que a gente precisa realmente dormir de 7 a 8 horas. Não adianta você chegar para mim e dizer: ah, não, eu durmo 4 horas e acordo super bem. Tá bom, você pensa que está bem, mas o teu corpo lá dentro não está bem. Ele precisa regenerar. E você acordando, não é porque você está com energia para viver, para acordar, que você está bem internamente. Você está aos pouquinhos prejudicando todo o seu corpo. Então, precisa dormir bem para emagrecer também, tá? E a nona dica é sobre os hormônios femininos, tá? A gente, para poder emagrecer rápido, a gente tem que estar sintonizada com os hormônios. Então, se você já está na menopausa, espero que eu vou falar sobre você também. Mas se você não está na menopausa, você está no climatério, acima de 45, 40, 45 anos, já começa a ter climatério. O que é climatério? É quando você não produz a mesma quantidade de hormônios de quando você era jovenzinho. Aí, o que acontece? Você desequilibra o estrogênio com a progesterona, que são os hormônios femininos. Aí você pode ter uma resistência, uma quantidade de estrogênio muito alta e uma progesterona muito baixa. E aí o que isso vai te causar? Pode te dar doenças, né? Como por exemplo endometriose, ovário policístico, TPM, várias outras coisas femininas, né? Que tem a ver com esse desequilíbrio hormonal. E tem as sensações ruins, a irritação, o cansaço, a falta de libido, várias outras sensações a mulher tem quando está com esse desequilíbrio, tá? Então, a gente tem que procurar, pelo menos fazer o ciclo das sementes, que ajuda muito a equilibrar esses hormônios. É uma receita muito básica, muito simples, que é você comer semente de abóbora, tanto na fase da menstruação, quanto na fase logo depois dela folicular, quanto na fase ovulatória, que vem depois da folicular, né? Ovulatória, toda mulher sabe, né? Agora, na fase lútea, que é logo depois da ovulação, que dura uns 4 dias, essa fase que é antes da menstruação, que pode durar 12 dias até, aí não. Aí, em vez de você tomar a semente de abóbora, você come semente de girassol, tá? Aí ela vai ajudar a eliminar esses hormônios que estão sobrando no teu corpo, tá? O hormônio do estrogênio, principalmente, a progesterona, tá? Então, tenta fazer esse equilíbrio hormonal, que aí vai te ajudar bastante a ter um emagrecimento mais rápido e mais fácil, tá bom? Agora, como bônus,
eu vou te dar a 10ª dica. A 10ª dica é: não pare de fazer atividade física, nunca, nunca. Porque quando a gente faz atividade física, a gente produz músculo. E aí, quando a gente produz músculo, a gente gasta mais energia. Então, o teu metabolismo acelera, porque você come para os músculos também. Agora, se você tem uma vida sedentária, ou trabalha sentada, ou não trabalha, tem uma vida aposentada, e uma vida normal, assim, uma rotina tranquila, anda para cá, anda para lá, mas não faz atividade que fortaleça a sua musculatura. Aí você não vai ter os músculos para queimar o açúcar, tá? Para queimar a energia, não só o açúcar, porque quando acaba o açúcar, vem a gordura, tá? Então, você precisa dos músculos. E fora que é fundamental você trabalhar a musculatura para você não ir perdendo a musculatura com os anos, tá? Porque a gente vai envelhecendo e vai perdendo a musculatura, tá bom? Então, essa foi a 10ª dica, super importante, tá? Então, em vez de 9, a gente teve 10. E várias outras, né? Aí eu ficaria aqui a noite inteira falando para você. Vou fazer mais lives com mais dicas diferenciadas, mas se você seguir essas 10, você já vai melhorar bastante o seu peso, com certeza, tá? Procura seguir elas e ver o que fala, aí aproveita, por favor, compartilha essa live, porque tantas pessoas precisam emagrecer, tantas pessoas estão obesas, e a obesidade é um dos maiores riscos para a saúde da mulher, tá? Então a gente precisa emagrecer, não é só por uma questão estética, ou uma questão de prazer, é uma questão de saúde. As células gordurosas, elas acumulam toxinas, e essas toxinas podem gerar doenças. Então, vamos procurar emagrecer para evitar que você tenha alguma doença no futuro, tá? A gente às vezes esquece que a gente não vai morrer hoje, não vai morrer amanhã. Então a gente tem que se preocupar com o futuro, com daqui a 5 anos, com daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, né? Então você não quer estar doente daqui a 20 anos e você tem que se preocupar com isso o quê? Daqui a 20 anos? Não, aí já vai ser tarde. Você precisa se preocupar com isso agora, tá? Então, é isso. E compartilha e me siga, que eu estou sempre postando dicas e mais dicas para você resolver suas questões emocionais, suas questões físicas, suas questões mentais e conseguir emagrecer com saúde. Tá bom? Grande beijo e até a próxima!